Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje discute políticas de esporte em Natal e região. Emerson, antes do intervalo, você justamente comentava... João Pessoa. João Pessoa. O Emerson tinha acabado de falar, a gente falava do caso do Emerson, mas você tinha justamente iniciado aí. Foi, como o Patrick falou, das questões de captação de recursos. E o processo de captação de recursos, pela lei de incentivo ao esporte, ele não é muito claro. É muito difícil um cidadão, professor, lá de Felipe Camarão, ter esse processo. O próprio Patrick mostra que existe uma ação, um curso, uma formação para que... E essa dinâmica do curso de formação, ela não se espalha pelo Brasil para dar condições de notoriedade para que as pessoas que desenvolvam esse projeto tenham condições de realmente buscar esses incentivos. Por outro lado, né, nós estamos aqui no Estado na busca de formação do nosso Plano Estadual de Esporte e Lazer. Ele ainda está na esfera da intenção, visto que, no momento, o Estado vive vamos dizer, uma condição financeira muito difícil, né? A Secretaria de Esporte e Lazer é uma secretaria que tem um dos menores recursos, né, orçamentos do Estado. E nós estamos fazendo essa busca e tentando traduzir no normal, assim, no legal, é que se a gente não conseguir esse plano, iniciar esse levantamento desse plano estadual de esporte e lazer neste ano de 2017, certo? Nós vamos caminhar com a luta incessante para ele ser firmalizado em 2018. Nós já fizemos o processo do edital, já temos a FUNPEC para administrar o processo do plano, já temos o modelo como ele será realizado, mas o que falta é realmente os recursos para que a gente chegue a dinamizar todos os processos de reuniões e ações. De fato, o secretário Canindé de França, ele coloca isso como um divisor de águas, né, na história do esporte aqui no Estado, né? A gente espera que o quanto antes ele possa ser implementado, né? Nós conseguimos implementar o programa Bolsa Atleta. Né? Tivemos aí uma luta que desde 2015, né? O projeto de lei da deputada Márcia Maia foi lá sancionado e nós trabalhamos nesse procedimento. Hoje a gente tem 44 atletas beneficiados pelo programa. No ano que vem nós teremos 103. No ano de 2019 vamos ter 178 e no ano de 2020 vamos atingir a meta de 260 atletas, todos sendo beneficiários do programa Bolsa Atleta. O Aldi, campeão mundial, é bolsista do nosso programa. Maravilha. Nós temos uma questão do nosso telespectador, é a Amanda Porfírio. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se é correto que o poder público disponibilize espaços para a prática de atividade física, como as academias ao ar livre aqui em Natal, mas sem disponibilizar um profissional para dar orientação para as pessoas. Bom, vocês são especialistas, por favor. Na verdade, as políticas de pluralização desses espaços de atividade física em espaços públicos, como a academia, alguns chamam de academia de terceira idade, outros chamam de academias de saúde, elas foram capturadas pelas instâncias estadual e municipal e ao receber esse material se comprometeu em fazer a instalação em determinados espaços, né? Mas isso em momento algum foi vinculado formalmente à necessidade de um profissional. Isso acarreta uma série de problemas, né? Do mau uso, não só da falta de material do profissional, mas também a falta de manutenção desses espaços. Então, o mau uso, a deterioração dos espaços, fez que esse investimento específico causasse pouco impacto. Evidentemente que esse pouco impacto é relativo, porque para a Dona Maria, que está lá no bairro X e que tem próximo uma academia próximo da sua casa, ela vai toda manhã cedo, eu
me ocupava de uma disciplina aqui na universidade chamada Saúde e Cidadania, onde atuava dentro da Unidade Básica de Saúde do Panatis, e nós tínhamos muitas intervenções dentro da área de lazer do Panatis. E eu ficava maravilhado como tinham pessoas que faziam uso sem conhecimento daqueles espaços e daquele equipamento social. E me chamou a atenção, eu e os demais alunos da disciplina Saúde e Cidadania, criamos um projeto de intervenção para criar uma educação popular, um projeto de educação popular para aquela população específica e dialogar dos saberes deles sobre como eles cuidavam com o corpo daquele grupo, com o seu próprio corpo, e como é que a academia, no sentido da UFRN, poderia, junto com alunos da nutrição, educação física, fisioterapia, TO, poderiam auxiliar nesse debate. E foi um espaço muito rico, mas foi um espaço muito rico que está circunstanciado naquele local, né? Faz parte da pauta da educação física, do campo profissional, a busca por profissionais nesses espaços. Porque na nossa legislação é impossível ter um espaço, e aí é no campo comercial mesmo, que não tenha um profissional vinculado. Qualquer estabelecimento comercial que se propõe a ofertar práticas corporais, ele precisa ter um profissional de educação física. Só que essa mesma legislação que vincula essa necessidade não está vinculada aos espaços públicos. E muitas vezes nós temos uma pesquisa pela Rede SEDES, que é a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento em Esporte e Lazer, junto ao Ministério do Esporte, uma pesquisa local no Rio Grande do Norte, que mostra que mais de 90% dos espaços públicos gestados pelo poder público, municipal e estadual, elas são animadas pela população. Não existe uma política pública financiada pelo governo federal, municipal e estadual que anime aquele espaço ofertando práticas para a população. É muito mais o espaço físico que está disponível e acolhe a animação social da própria população. E isso mostra o quanto a população é carente, porque ela percebe que não existe um espaço de dedicação para ela, então ela mesma se arvora a colocar o corpo em movimento, a experienciar o seu corpo nos espaços públicos, que é seu de direito. Perfeito. Sobre isso, né, é bom destacar que o Ministério da Saúde teve uma participação importante, especificamente nessa questão da Amanda, das academias da saúde. Né? Muitas dessas academias da saúde, elas foram constituídas como espaços públicos a partir de projetos que foram conquistados de captação de recursos via as secretarias municipais de saúde. Né? Eu fui, na minha cidade do interior de Santa Catarina, eu fui membro do Conselho Municipal de Saúde e numa circunstância eu questionei isso dentro do Conselho Municipal, né? Em que se tinha pleiteado a construção, na ocasião, de 2 academias da saúde, mas não se pensava quem seria o profissional ou a equipe de profissionais de saúde que atenderia esse espaço, né? Então, realmente há um descompasso entre alguns projetos que são muito interessantes de acontecer como esse, mas de se pensar, como o Alisson falou, qual é o profissional ou a equipe de profissionais que poderia atuar ali junto, né? E nesse caso seria especificamente, né, já existe uma legislação em saúde para isso, que são as equipes da Estratégia de Saúde da Família, né, via NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em que o profissional de educação física só muito recentemente está listado entre os profissionais dessa política pública. Né? Então, isso vem evoluindo, mas ainda num certo descompasso entre a infraestrutura que foi construída e o profissional que precisa estar ali para fazer a orientação adequada. Isso talvez você vá falar muito melhor do que eu, né, que está bem envolvido com o CREF, mas também tem essa importância do profissional, né? Não só o de educação física, mas aquele que atua dentro da estratégia de saúde da família, com outros profissionais, pensando essa questão de forma intersetorial. Né? O benefício que ela traz junto com o trabalho interdisciplinar e multiprofissional. Aí nós vamos ganhar mais, inclusive, com isso. E isso é uma situação preocupante, porque não é só, hoje em dia a gente tem as academias, né? Mas nós temos também, anteriormente a isso, são os equipamentos esportivos, as quadras esportivas, os centros de esportivos, os ginásios, que
foram construídas ao longo do tempo, e esse profissional de educação física não estava sendo inserido como poderia ser uma forma de política pública, realmente, de a gente inserir equipes de profissionais e fazer com que esses centros, essas praças, esses equipamentos esportivos sejam utilizados pela comunidade com uma orientação específica. Afinal de contas, a profissão está regulamentada há 19 anos, né? E nós ainda não alertamos para esse aspecto. Do mesmo lado, na contramão dessa situação, a própria escola, que teve o boom no processo, existia até os clubes esportivos, né? Eles foram enfinhando, acabando, e hoje a própria política dentro da escola no aspecto do desporto, ela está sendo reduzida. Então a gente precisa ficar atento, eu digo, nós profissionais da educação física, nós, governo do Estado, precisamos ficar atentos como atender essa população de uma forma geral. E eu começo a ver o viés dessa situação nas associações esportivas, nas ONGs, nos centros desportivos e nessas praças da saúde. Se a gente não tiver atenção a isso... Muito bem, João. E isso nos faz pensar justamente no caso aí, na atuação do Emerson, né? Emerson, você tem, além de professor de judô, né, você tem o projeto Kyodai. Como é que começou isso? Como é que você movimentou pessoas, enfim, recursos para poder implementar isso? Conta um pouquinho da história. A gente começou, dava aula numa escola, um projeto mais educação, tinha lá próximo da minha residência, e esse projeto lá acabou a verba, como sempre, a verba vem, não dá para terminar o ano. Esse menino lá, com 2 meses de treino lá, começaram a treinar, e assim, eu vi que eles gostavam mesmo do judô e eu resolvi levar para casa. Quer dizer, montei em casa mesmo esse projeto. Que eu dei em casa. Em casa, em casa mesmo. Isso há 7 anos atrás, 2010. E aí levei esse menino para treinar em casa, né? Na faixa de uns 13, 14 aí. E aí foi aumentando a quantidade de alunos e eu vi que o espaço não dava mais. Era pequenininho, era em casa, era um espaço que eu tinha para me treinar. Às vezes, chamava algum colega para treinar um pouquinho de judô, ou fazer uma partezinha de tipo jiu-jitsu mesmo, com os meninos lá. E vi a necessidade de aumentar, porque a quantidade de meninos foi aumentando, e tive que aumentar esse espaço, mas muito complicado mesmo, assim. Mas graças a Deus, assim, que só vem aumentando a quantidade de alunos. Hoje a gente tem mais de 100 alunos lá. Vem aquela dificuldade para participar de evento, tem que pagar, e aí nem todos têm o dinheiro para participar de competição, porque tem uma taxa, mesmo sendo projeto, é uma taxa mais barata, mas mesmo assim, muitos não têm. Então, mais de 100 alunos que a gente tem, quando entra em competição, a gente só bota 20, 25, no máximo isso aí. Porque geralmente eles não têm, os meninos não têm esse dinheiro para estar pagando. A federação, né? Não tem como pagar. E aí a gente fica muito limitado a isso. Mas assim, o bom é porque assim, lá, que eles participam do treino, nem todos querem competir, não, assim, também não é obrigado. Assim, é uma parte muito boa, assim como o Marlos falou, dessa inclusão social mesmo. Eles praticam judô, não, alguns têm essa vontade de competir, alguns, não são todos. Pode participar criança de toda a idade, não tem de idade, assim, então é excelente. Assim, o judô, assim como, não só o judô, como outros esportes também é excelente para essa inclusão social. De todos, assim, todas as idades. Tem alguns meninos lá, alguns alunos que têm uma certa limitação de movimentos, mas a gente consegue fazer um trabalho em cima deles direitinho e graças a Deus vem dando certo mesmo lá. Então, graças a Deus, o bom é quando chega final de ano, o agradecimento deles, dos meninos, eles ficam muito contentes com essa parte. Uma coisa que, como não é oferecido pelo bairro, pela cidade, como não oferece, e aí de repente esse projeto vem como solução, como um divisor de água para eles, como uma inclusão social, não só o judô, mas acho que todos os esportes que a gente possa fazer que esses meninos participem, se tivesse uma política mais voltada para essa parte, né, de inclusão, acho que seria esse caminho, né? O caminho seria muito bacana mesmo lá. Emerson, que tipo de apoio, como é que você fez para arrumar recursos? Não, apoio realmente a gente não teve, foi para mim tirando do bolso mesmo para fazer apoio nenhum. A gente nunca teve apoio de nada. E agora sim, tem tipo assim, esse resultado, com o resultado de Aldi, então muita gente pensa assim, Aldi foi campeão mundial, então muita gente pensa que já está, não ganhou nada não. Nada mesmo. Nada. Então a gente
Graças a Deus, assim, hoje em dia Tem muita mídia, né? É muita mídia e nada, mesmo jeito. Então, assim, tem esses projetos, então tem... Alguns colegas conseguem montar um projeto, mas montam um projeto simples assim, não, montei um projeto, eu estou ganhando tanto aí, já... Não é de coração, o cara montou um projeto para ganhar dinheiro, é diferente. Então, para trabalhar mesmo com os alunos carentes, é muito bom. Então, tem alguns aí que vai em algumas escolas, sai pegando menino, aí joga no projeto, mas já tem alguém bancando ele. Então, assim, projeto mesmo aqui são poucos, que realmente trabalham com amor mesmo, para realmente fazer com que aquilo funcione, são poucos. Muitos é mais alguém por trás. Ok. Patrick, você dizendo? A polêmica, né, tem também em relação a crescente na nossa sociedade, pelo menos de parte da nossa sociedade, a ideia de Estado mínimo, né? Mas veja que onde o Estado é mínimo é a iniciativa privada, né? É a iniciativa privada das pessoas. Só que nos bairros mais carentes, né, a iniciativa privada vai ser carente de recursos. Exatamente. Então, assim, Estado mínimo, nós já vivemos um Estado mínimo. Certo, com certeza. Então a gente precisa, vocês estão em casa, tem que prestar atenção de que o Estado já é muitíssimo mínimo, né? Ele precisa ser mais presente, ou pelo menos minimamente presente na vida das pessoas, né? Para que esse tipo de situação não aconteça. E eu quero dar um exemplo de um case, né? Que é a cidade de São Caetano do Sul. A cidade de São Caetano do Sul, durante muitos anos, encabeçou o melhor índice de desenvolvimento humano no Brasil. E ela, por curiosidade, o orçamento municipal para esporte era de 4%. Isso para quem, né, quando é 1%, né? Trabalha no campo da administração pública sabe que isso é muito raro, né? Mas 4%, né, de uma cidade rica, né, São Caetano do Sul, é uma cidade também da região do ABC, né, de São Paulo, muito rica, muito industrializada. Então, além de muito recurso, ainda um percentual maior. Mas como que isso deu certo? É por conta da intersetorialização. Então, a política pública é pensada nos espaços urbanos, praças, né, acesso às praças facilitado, porque há pesquisas mostrando que as pessoas, sim, elas têm interesse em praticar, mas se o equipamento de lazer for muito distante do seu lar, né, torna mais difícil a sua participação. Muitas pesquisas feitas no Brasil nesse sentido, né, tanto em capitais como em cidades menores, né. Então é só outra reflexão, né, o Estado realmente ele precisa ser indutor das políticas públicas, né, do esporte, do lazer e de forma intersetorial com outros elementos importantes da administração pública, saúde, educação, segurança. Perfeito. Nesse ponto que o Patrick coloca, eu me lembro agora de duas pesquisas que foram colocadas. Uma foi publicada este mês, foi a pesquisa sobre desenvolvimento humano, coordenada pelo professor Fernando Gonzalez, da Universidade de Unijuí, que contou com pesquisadores de educação física de todo o Brasil, dos mais referendados no Brasil, que faziam não só um dado estatístico de quantos andam à prática da atividade física, do esporte e lazer no país, mas também uma discussão crítica a respeito disso. E aí não é só tem o projeto, não tem o projeto. Em que medida esse projeto está impactando na vida do sujeito. Esse projeto, ele faz uso, ele necessita ou demanda a construção de um novo espaço, de outro espaço público, ou ele ocupa os já existentes? Isso é um pensamento mais orgânico do que é ocupar a cidade e o espaço público. A professora Simone Heck, da Federal do Paraná, que é uma estudiosa do lazer e da apropriação dos espaços públicos na cidade, fez uma reflexão interessantíssima a respeito disso num dos artigos publicados associados ao relatório Desenvolvimento Humano. Nesse relatório, claramente aponta Natal como a capital brasileira de terceiro maior índice de obesidade, para você ter um dado mais objetivo a respeito desse fato. E aí eu vou falar de obesidade simplesmente pela obesidade? Não, longe disso. Eu vou falar de obesidade porque talvez as pessoas não tenham espaços para vivenciar o seu corpo
e ter, na sua consequência, um dispêndio de gasto energético, de experienciação de encontro, de convívio, quando eu ocupo a cidade, eu deixo de ter espaços vazios para a proliferação de violência. O cenário muda. A discussão que seja intersetorial é urgente para a sociedade. E aí, repito, a visão de dizer que o esporte e lazer vai salvar tudo, quando se coloca dessa forma, aligeirada, eu penso que é uma visão ingênua do processo. Ele pode sim, se for trabalhado de forma orgânica no processo. Alisson, aproveitando, diga pra gente o que é a Rede SEDES. A Rede SEDES, ela é uma rede de pesquisa e desenvolvimento do esporte e lazer, que ela foi criada dentro do Ministério do Esporte e é financiada pelo mesmo. Existe um centro para pesquisa de desenvolvimento de esporte e lazer por unidade da federação. Aqui no Rio Grande do Norte, a Rede SEDES tem sede na UFRN, eu estou como coordenador da Rede SEDES RN, mas ela articula as 4 instituições de ensino superior do Estado, a UFRN, a UFERSA, a UERN e o IFRN. Totalizando 8 grupos de pesquisas associados com mais de 30 pesquisadores. A Rede SEDES RN tem como plataforma de trabalho 3 grandes projetos. O primeiro projeto é o projeto que nós intitulamos Cartografia das Políticas Públicas em Esporte e Lazer no Rio Grande do Norte, ao qual eu gostaria de dar um destaque. O segundo projeto é o projeto de criação de memória do esporte e lazer no Rio Grande do Norte. E o terceiro projeto é o projeto de formação dos gestores em esporte e lazer. Especificamente da cartografia que eu gostaria de dar o destaque, nós pegamos uma amostra de quase 40% dos municípios do estado do Rio Grande do Norte para criar um inventário sobre as políticas públicas do nosso estado, que englobava aspectos legais, recursos humanos, animação cultural, programas e projetos, dentre outros, e financiamento, sobretudo, que é um tema muito importante, né? Só para dar um recorte, porque esse relatório vai ser publicizado, está sendo organizado em formato de livro e vai ser lançado no final desse ano para início do ano que vem, só para dar um destaque na legislação, esse projeto especificamente identificou que dos 56 municípios do estado do Rio Grande do Norte investigados, apenas 22 atestam ter alguma legislação que fale sobre esporte e lazer. Desses 22, apenas 9 conseguiram identificar que dispositivo legal é esse, e desses 9, 4 eram somente de criação de secretaria. Era para dizer a nomeação do secretário. Mas outros 4, aí sim, eram para a criação de projetos como Bolsa Atleta, criação de Conselho Municipal de Esporte e Lazer e de fundo, dentre outros menores. Então, perceba que no universo de 156 municípios de Natal, 156 municípios no estado do Rio Grande do Norte, nós pegamos uma amostra de 56. Nesses 56, nós temos 4 dispositivos legais que versem para dar uma diretriz de como é que eu uso verba pública para desenvolver. Talvez, se tivéssemos um plano estadual e planos municipais que dessem a diretriz de como nós usamos a verba pública federal, a verba pública estadual e municipal, nós tivéssemos menos discrepâncias e insatisfações de como a gente faz uso da verba pública para chegar em projetos como o do Emerson, por exemplo. Eu queria... obrigado, Alisson. Eu queria concluir, Patrick, um pouco falando sobre o TC. A gente tem pouco tempo, mas eu queria que você desse um destaque também ao projeto, bem rapidamente. Então, uma iniciativa de um coletivo formado por estudantes daqui da UFRN, psicobiologia, neurociência, educação física, reuniram-se há 2 anos atrás e deram início a um projeto voltado à capoeira com pessoas em situação de rua, né? Dessa primeira vivência no ano passado, como projeto de extensão formal na UFRN, este ano o mesmo coletivo, né, de participantes, né, aqui da UFRN desenvolve o projeto Tecer, que estende não só da capoeira, mas para outras modalidades esportivas que são ofertadas no complexo de esporte e eventos da UFRN, a um grupo maior de pessoas em situação de rua. E para a gente tem sido assim, uma satisfação muito grande, né? Primeiro, assim, a ideia da participação interdisciplinar e multiprofissional, o acolhimento dessas pessoas na universidade, que no início eram muito
vistas assim na própria universidade como estranhas a esse espaço. E a maneira com que vem se trabalhando as desconstruções, né, dessa imagem que se tem sobre a pessoa em situação de rua. A gente percebe que o esporte, né, também, né, nessa perspectiva de inclusão, né, também tem sido muito interessante numa reconstrução da imagem da pessoa em situação de rua para as pessoas que vivem a universidade. Isso é fantástico, pode transformar muitas vidas, né, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Eu queria agradecer a todos os nossos debatedores pelas informações que a gente pôde discutir aqui sobre a prática de esporte, as políticas de esporte na cidade do Natal. E agradecer a vocês que estão nos assistindo em casa e lembrar que agora o programa Grandes Temas também está no Facebook. Fique sabendo por lá os temas dos próximos programas, quem serão os nossos convidados para o debate. Assista ou reveja programas que já foram ao ar e você também pode sugerir temas para a nossa discussão aqui no programa Grandes Temas. Então, participe, curta a nossa fanpage e continue prestigiando o programa Grandes Temas, toda segunda-feira, 20h30 da noite, aqui na TV Universitária. Muito boa noite a todos.